Olá, sejam bem-vindos à Live JR, a nossa entrevista de toda sexta-feira, entrevista ao vivo. É o espaço que a gente tem para poder falar de maneira mais aprofundada do assunto que marcou a semana, o assunto que repercutiu no Jornal da Record. Quem acompanhou os jornais essa semana, principalmente o JR, sabe que o principal assunto da semana, além da chuva, foi a cratera que se abriu aí na pista local da Marginal do Rio Tietê, a principal via expressa da maior cidade do país. Esse buraco mudou o trânsito na cidade, mudou a vida de quem precisa pegar a Marginal e as vias em torno da Marginal do Rio Tietê nessa semana, é claro, por conta desse acidente que felizmente não feriu ninguém morreu, né, quando essa cratera se abriu ali na Marginal do Rio Tietê. O buraco já foi fechado rapidamente, mas se levantou uma questão. Será que ainda estamos em risco? Para falar sobre esse assunto, que é o tema de hoje da nossa Live JR, eu vou apresentar aqui os nossos convidados. Primeiro, o Paulo Ferreira, que é engenheiro civil e presidente do Instituto de Engenharia. Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui na Live JR. Seja bem-vindo. Obrigado, Leandro. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Fábio. É um prazer poder discutir esse tema que está preocupando a todos nós aí durante essa semana. Obrigado. Não acho que há qualquer risco iminente, né? Porque o buraco foi estabilizado e vamos aguardar os passos seguintes que a engenharia vai definir a forma mais correta e segura para poder reparar o que foi feito. Ainda bem, a gente vai falar disso já já. Eu queria apresentar primeiro o Fábio, que é o Fábio Vieira Reis, professor da Universidade Estadual Paulista e presidente da Federação Brasileira de Geólogos. Fábio, muito obrigado pela sua participação também aqui na Live JR. Seja bem-vindo também. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todas e a todos presentes. Boa tarde, Leandro, Mariana, Dr. Paulo. É um prazer aqui, uma satisfação estar aqui com vocês, claro, falando de um assunto não tão agradável assim, né? Um incidente, né? Mas efetivamente eu acho muito importante passar para a população, né? Aspectos que envolvem uma obra de engenharia e os aspectos geológicos que estão associados a grandes obras de engenharia. Então, muito obrigado mais uma vez pelo convite. A gente que agradece e para me ajudar nessa entrevista, a querida colega jornalista, repórter do Jornal da Record, assim como eu, Mariana Bispo. Mariana, seja bem-vinda. Olá, Leandro. Boa tarde para você, a todos que nos acompanham. Também agradeço aqui a presença do Dr. Paulo e do professor Fábio. Vamos nessa. Antes de começar, só queria lembrar que a Live JR é transmitida nas plataformas digitais da Record TV, do Jornal da Record e do Portal R7. E a partir das 6h10 da noite, a nossa live é retransmitida na Record News. Para você que segue o JR e a Record TV nas redes sociais, pode mandar as suas perguntas para a gente aqui, que assim que as perguntas forem chegando, a gente vai repassando para os nossos entrevistados. Doutor Paulo, eu queria começar com você, já fazendo a primeira pergunta. Queria pedir para o senhor explicar para a gente como é que essa cratera se abriu no meio da principal via expressa da cidade, mas antes, o senhor já falou aí rapidamente durante a apresentação, corremos risco de uma nova cratera ou dessa cratera abrir de novo ali? Bom, uma outra cratera está sempre disposta a se abrir para o público, né? Ela quer se manifestar sempre que ela é provocada, né? Mas nesse momento eu acho que não se corre risco, né? A obra foi estabilizada, o acidente foi estabilizado, eu acho que não corre nenhum grande problema. É uma obra complexa, né? É uma obra complexa, tanto a do metrô quanto a do interceptor que foi executado, são obras complexas e exige aí um cuidado adicional, um projeto adicional, um projeto bem feito, um projeto bem elaborado e com o acompanhamento de profissionais especializados, né, nessa área. Especialmente ali naquela região, né? Especialmente naquela região. Obras de esgoto são obras complexas, principalmente pela região em que ela atravessa e pelo sistema hidráulico que ele trabalha com conduto livre, quer dizer, que para que haja o escoamento, eu tenho sempre que estar aprofundando a vala, aprofundando, e aí você tem obras em valas profundas, e aí o risco vai aumentando à medida que você vai aumentando a profundidade, né? Mari? Eu continuo com o doutor Paulo. No primeiro momento, eu acompanhei essa cobertura de perto. No primeiro momento, tinha sido dito ali que o tatuzão, que é a máquina de escavação, poderia ter atingido uma adutora.
Num segundo momento, e até o que a gente está dando, né, como informação até o momento, de acordo com o secretário José Galli, né, de Transportes Metropolitanos, o que aconteceu foi que um supertúnel ali de coleta de esgoto, inaugurado inclusive pelo governo de São Paulo em 2020, acabou se rompendo, né, foi rompido por esse acidente. Então, uma coletora de esgoto se rompeu. O que pode ter acontecido, de fato, que o senhor acredita que aconteceu nesse acidente para, enfim, ter o asfalto ceder ali da Marginal Tietê, enfim, acontecer tudo isso? Por favor. Então, Mariana, o que nós estamos comentando na primeira parte da questão é a complexidade da obra, né? Certamente, o detalhamento de o que aconteceu, a forma da ruptura vai definir o que ocorreu de maneira efetiva. Uma coisa está clara, existe uma relação de causa e efeito ali. Quer dizer, a obra do metrô está sendo feita, é uma obra de grande porte, com grande complexidade, passando debaixo de uma obra também que já estava executada com muita complexidade. Então, a ruptura ocorreu exatamente na interseção dessas duas situações. Então, não há, porque se tivesse um problema, vamos dizer assim, operacional, a ruptura não precisaria ser ali, poderia ser 1 quilômetro antes, 1 quilômetro depois. Então, que está evidente que a causa foi a execução da obra do metrô, na minha opinião, acho que o Fábio aí vai poder depois definir os aspectos geológicos da questão, mas que não há dúvida de que há uma relação de causa e efeito nesse aspecto. E agora nós temos que analisar como é que foi essa ruptura e por que ela aconteceu. Quais foram os fatores que induziram a que houvesse essa ruptura. E tirar uma grande lição do que aconteceu, né? Uma grande lição, que isso não ocorra mais, né? Acho que, na minha opinião, são esses os fatores que estão afetando de maneira mais específica o problema. Fábio, eu tenho uma pergunta para você. Se a gente tivesse um sistema de saneamento básico diferente, teria acontecido também esse acidente? Teria aberto uma cratera desse tamanho? O que aconteceu? Houve uma movimentação do solo? A gente sabe que São Paulo foi construída em cima dos leitos dos rios, né? Dá para a gente explicar dessa maneira? Boa tarde novamente, né, Leandro? A geologia de São Paulo, ela é uma das mais conhecidas do Brasil, né? Mais investigadas do Brasil, com mais detalhamento, exatamente pela diversidade de obras e de escavações e de estudos que foram feitos ao longo do tempo na cidade de São Paulo. Tá? Então, a cidade de São Paulo, em termos de geologia, não existe grandes situações que vai dar surpresa em relação a uma obra de grande porte, principalmente, né, como é o caso do metrô, que você tem uma série de estudos anteriormente à instalação, né, a obra em si, que é a instalação do empreendimento. Antes disso, você tem toda uma fase de planejamento de obra, que envolve uma série de estudos que são chamados de viabilidade econômica, modelo conceitual, o próprio estudo, né, estudo ambiental, projeto básico, projeto executivo, até chegar, né, efetivamente no início da obra e na realização da obra. Então, toda essa fase de planejamento, além desses estudos antecedentes de investigação que existem já na cidade de São Paulo, sobre a cidade de São Paulo, existe uma série de investigações, e são essas investigações que dão as informações quais tipos de materiais que nós vamos encontrar, né? Como você colocou, uma parte de São Paulo está sob depósitos aluvionares, né, que são aqueles depósitos moles, próximos de rio, dos antigos leitos, né, das antigas planícies aluviais aí dos rios. Mas temos vários terrenos, né, diferentes, inclusive terrenos extremamente duros, né, com rochas magmáticas, né, também dentro da cidade de São Paulo. Então, é uma variedade, só que essa variedade é conhecida. A grande questão é quando você tem uma interferência, né, numa cidade também que, além da questão geológica, tem toda uma rede de outras obras que são feitas anteriormente a essa nova obra, que é o caso do metrô, que durante esse planejamento, essa fase de planejamento, os estudos de planejamento, isso é levantado exatamente para que essas interferências não ocorram. Tá? Mas nesses locais você pode ter vazamentos, você pode ter uma série de questões que ao longo
da vida útil, né, do empreendimento, vai alterando, inclusive, as condições, né, do subsolo ali. Então, isso só pode ser efetivamente identificado, as causas e do que gerou isso, né, e inclusive as próprias responsabilidades, a partir de auditoria. Então, no primeiro momento, você aciona, né, de qualquer acidente ou incidente, você aciona o plano de contingência. O plano de contingência foi colocado em prática para estabilizar, para não deixar isso torne uma consequência maior. E agora é um segundo momento onde vai começar a investigação, né, do que ocorreu efetivamente, e quem, na verdade, pode dar essa resposta são os auditores, né, são os técnicos, os profissionais que vão lá em loco e vão estudar isso e fazer os seus relatórios, né? Mas como o Dr. Paulo falou, né, existe uma relação direta entre causa e efeito, né, num ponto de interceptação, de intersecção entre duas obras, e efetivamente, né, a gente viu em várias filmagens o esgoto adentrando, né? Então, isso gera hipóteses, mas essas hipóteses têm que ser efetivamente confirmadas pelas autoridades, né, e principalmente pelas empresas responsáveis que vão acionar agora todo a sua rede de instrumentos de avaliação e de caracterização desse acidente que ocorreu. E o Estado, do outro lado, tem a Defesa Civil, né, tem uma série de outros órgãos para acompanhar essa questão junto à empresa concessionária. Mari? Mas afirmar algo nesse momento é só hipótese, né? Eu queria falar sobre a consequência, professor Fábio. Vamos lá. Tem alguns dados aqui da Sabesp, por exemplo. Essa coletora de esgoto que se rompeu atendia, então, mais de 2 milhões de pessoas, segundo a Sabesp. Também, segundo a companhia, no total, 2.240 litros de esgoto por segundo passavam por ali. Eu queria entender qual que pode ter sido o impacto ambiental desse rompimento, desse acidente. Mariana, isso é avaliado efetivamente posteriormente a um acidente. Quando você tem um acidente, seja com uma rede de esgoto, seja com qualquer contaminante, qualquer produto que é potencialmente contaminante do subsolo e da água subterrânea, você tem estudos de investigação onde você pode delimitar a área, né, e estabelecer efetivamente qual o impacto disso. Só que nós sabemos, né, que toda aquela região ligada ali dos depósitos quaternários já tem uma série de problemas de contaminação ao longo da história, né, da própria ocupação, né, de toda a planície. Então, isso daí, efetivamente, impactos, né, ambientais que envolvam essa região também vão ser estudados. Com certeza a CETESB, desculpa, né, que é o órgão fiscalizador responsável por isso, deve estar acompanhando o caso, né? E a própria Sabesp, né, avaliar toda a questão de contaminação. Mas, nesse momento, acho que o foco especificamente é a caracterização do que ocorreu e, efetivamente, a estabilização para dar segurança, né, a toda a população no entorno. E o Estado de São Paulo tem empresas, tem a Defesa Civil, tem um corpo técnico, tem o IPT, Instituto Geológico, uma série de instrumental aí, né, e com profissionais com capacidade para dar esse suporte, dar essa segurança para a população. Eu tenho uma pergunta para fazer para o Dr. Paulo. Dr. Paulo, eu cobri também, assim como a Mariana, a situação na cratera no primeiro dia, no dia que a cratera realmente abriu e a pista local foi fechada, e acompanhei o passo a passo da perícia nesse primeiro dia, no primeiro e no segundo dia. Conversei com o Ricardo Lopes, que é o perito-chefe da comissão que vai ser formada para investigar as causas do acidente, e ele me disse que vai ser preciso fazer uma investigação reversa. E o que é isso? É reconstituir o acidente de trás para frente, para descobrir o que provocou esse desabamento. O perito disse para mim também que eles usariam equipamentos para medir a vibração, o nível de vibração do solo, para saber se a movimentação de veículos pode afetar e ajudar a abrir ainda mais aquela cratera ou prejudicar de alguma outra maneira aquela região ali onde está acontecendo a obra. A cratera foi fechada com aquela quantidade de cimento, né, de argamassa que a gente viu, que a gente está acompanhando. E a minha pergunta a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: não foi muito rápido, porque o perito disse para mim que essa investigação, pela experiência dele, levaria aí cerca de 6 meses para acontecer. Eles já fecharam a cratera. Essa solução não foi muito rápida? Isso não atrapalharia a investigação
para a gente tentar descobrir o que aconteceu, como aconteceu esse desabamento, já que isso é muito importante para evitar novos desabamentos? Leandro, eu queria reportar, antes de responder a sua pergunta, talvez poder acrescentar um pouco o que o Fábio falou, que é sobre o impacto ambiental. É claro que, nesse momento, o nosso foco é resolver o problema e seja ele em que circunstância for. Mas, nesse caso específico, 2 metros cúbicos por segundo, 2,3, como a Mariana falou, é muita água, é bastante água que está escoando por ali. Só tinha 2 alternativas. O sistema de esgoto ele trabalha como conduto livre. Então, você não tem flexibilidade para você fechar uma válvula e estancar o escoamento. Você não tem essa alternativa. Então, ali só tinham 2 alternativas em termos de onde lançar aquele esgoto, como desviar o esgoto do interceptor. Ou no interceptor desativado, que é o que a Sabesp disse que fez, ou jogar no Tietê. Se fosse o caso de, no extremo perigo, no extremo limite de você jogar no Tietê, o impacto até seria menor. Em primeiro lugar, porque estamos numa estação de chuva, a lâmina do Tietê está muito alta e você tem uma capacidade de diluição muito grande. Com isso, você está com um problema diminuído, não resolvido. Então, eu acho que, às vezes, isso dá um apelo muito grande do impacto ambiental. Eu acho que o impacto maior aconteceu no trânsito. Realmente ali, aquele congestionamento todo lá. Então, quanto à sua pergunta, e reportando ao que o perito disse, eu sou um pouco mais otimista. Eu acho que nós temos que fazer o seguinte ali, não tem muita alternativa, eu trabalhei há muito tempo nessa área, eu sei que o que você tem que fazer ali é escorar a região do interceptor, abrir aquela vala e verificar o que aconteceu. Vez porque, até porque ele está seco, ele não tem escoamento de água dentro dele. Então, você tem que abrir. Quando você abrir, você vai ver a real condição do que aconteceu. No que diz respeito à posição em que ele está, nós temos que lembrar que o Tietê foi muito retificado. O Tietê não era do jeito que ele é hoje, retinho, do jeito que ele está aparecendo. Ele é todo torto. E o solo em volta do Tietê, o Fábio pode falar melhor sobre isso aí, é um solo muito complicado. Por exemplo, quando foi feita aquela travessia ali em frente ao Center Norte, em frente à Portuguesa de Esportes ali, aquela travessia aérea, ela tem 2,5 metros de diâmetro. Na margem do Tietê, quando estava executando aquela obra ali, a parte da marginal já estava executada, um pouco a montante, quando abriu aquela vala, começou a pegar fogo. Então, como pegar fogo? Você está fazendo uma adutora e está pegando fogo? O que é? É que aquilo lá era um lixão. Então, aquela margem do Tietê, ela é toda instável, toda deformada em termos de solo. Por mais pesquisa de solo que se faça ali, sempre você vai ter alguma surpresa, sempre você vai ter uma surpresa. E uma obra linear, como foi o interceptor e como é o metrô, tá certo? Você não consegue fazer sondagem de metro em metro, tá certo? Você faz de 100 metros em 100 metros, 150, 150, 200 metros e avalia. Nesse caso, o agravante, na minha opinião, é o seguinte, é que a posição do interceptor, ela era absolutamente conhecida. Você sabe que distância ela está do nível do terreno, e qual é o recobrimento sobre ela, você sabe qual é a cota da geratriz inferior. Alguém disse que está com 3 metros abaixo da geratriz inferior, é quando passa a geratriz superior do metrô. Essa posição, na minha opinião, é um fator agravante, porque realmente está relativamente perto, mas não é a questão central. Se tivesse sido feito a adequada análise correta de como deveria ser feita essa travessia entre o interceptor e o metrô. Aí você teria o problema resolvido. Então, não acho que vai demorar 6 meses para isso. Acho que tem que abrir imediatamente aquela vala, escorar direitinho como está. Você pode escorar com estaca-prancha, você pode fazer uma parede de diafragma, você pode fazer uma série... Existe a tecnologia, o Brasil tem essa tecnologia, o metrô conhece, a Sabesp conhece, a empresa que está executando também conhece essa tecnologia. Então, abre logo ali a vala em torno do que aconteceu, o acidente, 40 metros para frente, 40 metros para trás, analisa aquilo rapidamente
e volta o interceptor a funcionar e volta o metrô a funcionar. Mas, Paulo... O metrô, por exemplo, tem uma frente ampla de trabalho, então não tem justificativa para querer reivindicar atraso de obra. Mas, Paulo, o que me assusta nessa situação toda é que, segundo a perícia, o tatuzão, que é a máquina usada na obra do metrô, não teria sido o provocador do rompimento da tubulação de água. Ou seja, a tubulação de água teria rompido por outro motivo, seja a coletora ou adutora, enfim, o que a investigação vai concluir. Se ele não foi o provocador, e a gente tem tubulação de água em toda a extensão da marginal, isso pode acontecer em outros pontos também. Para a gente que é leigo, teoricamente, isso pode acontecer em outros pontos, pode romper em outro lugar e a marginal afundar em outro lugar também. Ou estou errado? Eu posso só acrescentar, doutor, rapidinho. A informação, então, é que esse tatuzão estaria a 3 metros, né, abaixo ali do local. A giratriz superior do tatuzão estaria a 3 metros da giratriz inferior do interceptor. Essa é a informação que a gente tem. Exatamente. Pode ter havido ali uma trepidação, enfim, mesmo estando muito abaixo. Que houve uma movimentação do solo naquela região, tanto do lençol freático quanto da própria movimentação da máquina, na minha opinião, isso é claro. Se ela foi suficiente para causar o acidente, a perícia vai resolver. Mas eu não acho, por exemplo, que tenha vazamento ali. Por quê? Porque trabalhando como conduto livre, sendo um tubo de concreto, como é o caso ali, é uma estrutura rígida, você não deve ter vazamento. Pode, numa situação, vamos imaginar, eu não conheço aquele local ali onde aconteceu, vai que você tem ali no concreto, você tem uma junta. Aí o problema se agrava. Se tiver uma junta ali, o que pode ter acontecido? Com essa movimentação do solo que houve, a junta abriu e ali há ruptura. Essa é uma hipótese que vai ser confirmada, vai ser verificada. Estou elucubrando aqui, não é? Porque eu não sei se tem uma junta naquele local ou que ela seria afetada por esse problema, pela movimentação do solo. Mas que, na minha opinião, como voltamos lá no início da nossa conversa, que há uma relação de causa e efeito, eu não tenho dúvida nenhuma. E qual seria, por exemplo, a causa que poderia provocar o interceptor? O interceptor não tem causa nenhuma, ele está lá instalado há mais de 3, 4 anos, 5 anos, e não tinha nenhum acidente, como não tem a 1 quilômetro para frente, como não tem 1 quilômetro para trás. E ele tem uma elevatória, lá no emboque com o tamanho do TI, ele tem uma estação elevatória, que é vamos dizer assim, um bombeamento que acontece para levantar a carga dele para ele descer por gravidade. Está longe dali. Quer dizer, nem essa diferença vamos dizer assim, de escoamento num pequeno trecho, você não pode imputar como uma causa, né? Antes de fazer a próxima pergunta para o Fábio, eu só queria lembrar a quem está assistindo a gente, quem está acompanhando a gente nas redes sociais, do Jornal da Record TV e do Portal R7, que a Live JR começa às 3 da tarde, toda sexta-feira. E você que está acompanhando a gente, se tiver alguma dúvida, pode colocar sua pergunta nas redes sociais, que a gente vai receber essa pergunta aqui ao vivo e repassar para os nossos entrevistados. A gente entrevista hoje o Paulo Ferreira, que é engenheiro civil e presidente do Instituto de Engenharia, e o Fábio Vieira Reis, que é professor da Universidade Estadual Paulista e presidente da Federação Brasileira de Geólogos. Fábio, eu queria te perguntar o seguinte, pode ter havido um erro de cálculo ali? Eles disseram que tem 3 metros de distância, né, do tatuzão, daquela máquina gigantesca que eu li nos jornais, pesa 120 mil toneladas, quer dizer, um peso que não dá nem para a gente ter uma ideia, 3 metros de distância. Pode ter havido ali um erro de cálculo ou de avaliação do terreno? Olha, Leandro, mais uma vez, isso quem vai dizer é a perícia, né? Mas 3 metros parece que é muito profundo, mas interferência de obra, né, num ambiente de material mole ali, vamos entender como o doutor Paulo falou, né? Toda a planície aluvial do Rio Tietê está retificada, teve vários materiais que foram lançados ali ao longo do tempo para fazer o aterramento. Nós tínhamos grandes curvas, né, do rio, que chamavam os meandros, né? Tínhamos meandros abandonados, né? Ou seja, curvas de rio que o rio não andava mais a tempos anteriores e, de repente, foi retificado. E toda a cidade foi construída em cima. Então, além da questão natural, você tem todo um sedimento antrópico ali em cima, né? Então,
como a gente conhece a geologia da cidade de São Paulo, a gente conhece. Agora, esse é um ambiente realmente que o material, né, já natural, ele é um material mole, é um material que tem baixa resistência. E a engenharia sabe trabalhar com esse material. Isso não é desculpa, porque efetivamente sabe, existem técnicas de tratamento de maciço quando você precisa trabalhar com esses materiais, né? Agora, 3 metros de distância parece muito, mas não é, né? É uma distância aí que, dependendo da situação, efetivamente pode ocasionar alguma mudança no solo ali, no material que está sobre, né, a obra de escavação, e pode ocorrer um colapso. Então, agora, afirmar qualquer coisa nesse sentido, só a perícia vai poder fazer. Agora, falar que 3 metros é uma coisa que é muito distante para ocasionar qualquer efeito numa obra acima, não é. Isso a gente sabe que pode ocorrer, principalmente nesses sedimentos moles, nesses materiais moles, como que é o caso aí dos sedimentos aluviais, né, da planície aluvionária aí do Rio Tietê. Bom, a gente sabe que tem muitas perguntas, né, a serem respondidas, principalmente ali pela perícia, mas eu vou trazer aqui uma dúvida de muitas pessoas que moram no entorno. Eu acho que o Stoliar também teve um pouco dessa percepção, talvez, né, dos moradores ali do entorno, que muitos saíram de suas casas, mesmo a Defesa Civil atestando, não há risco para o entorno da região, muitos saíram, muitos preferiram esperar um pouco tudo isso passar para poder retornar. Queria perguntar, tem a possibilidade desse acidente impactar o entorno ou não? Apenas a área ali da Marginal? Não acredito que... Fábio, você... Malhando aqui que você... Pode ir, doutor Paulo. Pode ir, doutor Paulo. Eu não acredito que tenha qualquer repercussão lateral, além do que já houve ali na obra. É um acidente muito localizado, bem definido. Não acho que há qualquer problema no entorno. A população tem razão de ficar preocupada, porque ela está traumatizada. Ela teve lá o Brumadinho, tem essas enchentes que estão acontecendo, tem morro escorregando, tem casa caindo. A época que nós estamos vivendo é propícia a essa insegurança que a população legitimamente tem. Acho que cabe aos que têm responsabilidade esclarecer. No caso aí, não tem problema nenhum, não tem erro nenhum do ponto de vista de pegar o entorno. Ele está confinado ali naquele lugar, né, naquele momento. E quando for ser reparada a obra, vai ter que tomar os cuidados adicionais de uma obra que foi acidentada. Então, vai ter um cuidado... O cuidado que deveria ter sido tomado lá atrás, ele vai ser tomado agora com muito maior intensidade. Então, não, na minha opinião, não tem risco nenhum, aqueles prédios em volta, não há esse risco. O mais interessante é que eu tenho amigos que moram perto de outras obras do metrô e está todo mundo com medo, né? Já que teve esse acidente aí, as pessoas estavam com medo de... Está todo mundo traumatizado. Ontem eu recebi uma ligação ontem de uma pessoa que quer conversar comigo porque daqui não sei quantos anos o metrô vai passar perto da casa dela e ela está preocupada com isso. Existe risco? Calma, vamos esperar. Você veja só, existe tecnologia, existe conhecimento, existe competência para isso. Você veja só, há pouco tempo atrás, ter aquela obra ali na igreja, ali na Avenida Paulista. Tá certo, o Fábio vai poder falar melhor do que isso. O solo da Paulista é um amigão, é super favorável. Mas a igreja ficou suspensa e escorada sem nenhum problema. Tempos atrás, no começo do metrô, a linha 1 do metrô foi feita numa situação dificílima e não se tinha a tecnologia que se tem hoje, não se tinha os controles nos shields que nós temos hoje, não se tinha os materiais que nós temos hoje. E ela passou ali embaixo da avenida, da Rua Boa Vista, com aqueles prédios, as empreiteiras de porte que estavam trabalhando ali, não teve acidente nenhum, passou debaixo da igreja de São Bento, que é uma igreja tombada, com uma estrutura muito complexa, não teve nenhum acidente, não aconteceu nada aí com profundidade. Mas por quê? Porque foi tomado o cuidado necessário, o solo foi consolidado antes que se fizesse as escavações, né?
que, nesse caso, teria que ter sido feito também. E eu suponho que tenha sido aconselhado. As empresas que projetam isso, nós temos empresas de projeto que têm muita competência, elas têm expertise nesse assunto. Quantas obras foram abertas aqui? O próprio metrô não tem acidente. A própria Sabesp, aqueles tubos que passam no Tietê, tem 2,5 metros de diâmetro. Ali na Avenida Caetano Alves, passa por baixo um tubo da Sabesp, o Guaraulapa, que passa por baixo do rio. Não aconteceu nada. Quer dizer, existe tecnologia para isso. Esse caso, a gente precisa analisar o que houve, talvez uma fatalidade, porque competência a gente todos temos. A tecnologia brasileira tem competência para isso. Leandro e Mariana, posso aproveitar o gancho do doutor Paulo? Isso envolve uma questão mais ampla, né? Nesse assunto que nós estamos colocando, que é o medo da população em relação, muitas vezes, a vários acidentes, né? Claro que obras de engenharia, a gente sempre vai ter, grandes obras, a gente vai ter imprevistos, tá? A gente não consegue detalhar o subsolo, investigar o subsolo para ter 100% de certeza do que vai ter em cada metro, né, perfurado ou de uma obra. E aí, na própria obra, você vai tirar essas incertezas, e por isso que o acompanhamento da obra é fundamental. Mas o que a gente tem, como o Dr. Paulo colocou, a engenharia, a geologia do Brasil, ela sempre foi referência mundial em várias áreas. E continua sendo. Nós temos várias empresas, né, de projetistas, de investigação, de referência. Agora, o que assusta muito, né, e não é de agora, isso é uma coisa que tem sido discutido muito nas entidades profissionais, científicas e técnicas na área de engenharia, agronomia, geologia e etc., é o discurso de redução de custo contínuo. A questão, né, de você sempre trabalhar com redução de custo a todo ano. Esse tipo de discurso para grandes empreendimentos, para grandes empresas complexas, né, como minerações, petróleo, né, grandes obras de infraestrutura, esse discurso é, no mínimo, uma irresponsabilidade. Por quê? Porque vai chegar um momento onde essa redução de custo, ela vai afetar o quê? Vai afetar a segurança. A engenharia, ela trabalha num tripé. Na verdade, antes era uma balança, hoje é um tripé, né? Onde nós temos a segurança, o projeto olha sempre a segurança, a viabilidade econômica e as questões sociais e ambientais. E essa balança, ela tem que estar no equilíbrio. Na verdade, são 3 pés dessa balança, né? O que está acontecendo, e muito nos discursos de grandes presidentes de empresas, a gente acabou de ouvir, né, a grande empresa petroleira brasileira, que é a empresa que tem mais conhecimento no mundo de perfuração de petróleo em águas marinhas, que descobriu a maior reserva dos últimos 50 anos no mundo, né? Olha a expertise que tem essa empresa. E é a empresa que mais trabalha. E a gente ouve a questão, não, todo ano nós vamos reduzir custo. O que vai acontecer, Leandro e Mariana? Daqui a 5, 10 anos, a probabilidade de começar a ocorrer acidentes, se continuar esse tipo de discurso, vai aumentar. Porque não existe isso em grandes obras, em grandes empresas complexas, né? Como são grandes obras ou grandes empresas de mineração. Nós vimos isso no setor mineral acontecendo claramente e ainda passamos por isso. Nós temos Maceió, onde tem 50 mil pessoas afundando no meio da cidade, e a gente continua com esse discurso de redução. E pior, de Estado mínimo. Esse discurso de Estado mínimo está muito atrelado com esse discurso de custo mínimo. Estado mínimo quer dizer que o Estado não vai ter capacidade de atuar na fiscalização, de atuar no planejamento. O Estado ele tem que pensar planejamento, ele que tem que comandar o planejamento de um país, de uma sociedade. E assim como na balança da engenharia, que tem a segurança e a viabilidade econômica, o Estado e o privado eles têm que estar numa mesma balança. Se um está para um lado ou para o outro, nós vamos ter problemas. E o Estado mínimo, ou custo reduzido, isso vai trazer consequências, isso vai trazer morte de pessoas. Então, se isso continuar, por exemplo, na Petrobras, esse tipo de discurso na Petrobras, eu, infelizmente,
acho, né, espero que esteja totalmente errado, que daqui a 5, 10 anos nós vamos começar a ter grandes acidentes no setor de petróleo, como nós não víamos há quase 2 décadas. Né? Então, esse é um ponto que a engenharia, Leandro, e a engenharia e a questão das entidades técnicas científicas têm discutido e têm preocupado. A gente vê os engenheiros, vê os geólogos com muita preocupação com esse discurso. Desculpa. Não imagino, eu queria só emendar uma pergunta, porque enquanto a gente está conversando aqui, batendo papo sobre o assunto, os internautas, os seguidores estão mandando pergunta para a gente aqui. Chegou uma pergunta do Luiz Felipe Barcelo Campos, ele enviou essa pergunta pelo Facebook da Record TV, e ele quer saber o seguinte: será que daqui a alguns dias não pode haver outro acidente como esse, por conta da quantidade de alagamentos que a cidade vem sofrendo? A gente já falou sobre isso, então eu quero aproveitar a sua pergunta para incrementar um pouco mais a pergunta dele. A gente vive numa cidade, numa das mais populosas do mundo, com cada vez mais veículos, ou seja, mais peso sobre as vias, né? O clima está mudando, a gente pode ver aí no início da semana teve temporal com morte, né? Gente ferida em deslizamento de terra no interior de São Paulo. Essa combinação de baixo custo de obra, aumento na quantidade de alagamentos e o aumento no peso das vias por conta da quantidade de veículos. Qual é o resultado disso? Que risco a gente está correndo? A gente vê isso todo ano. Né? A resposta a própria resposta está na pergunta. A gente vê isso todo ano. Todo ano nós estamos passando por mortes com escorregamento, né? Escorregamento, as inundações são os principais processos. Ainda bem que a gente não tem terremotos aqui no Brasil, vulcanismo, né? Senão a gente teria problemas ainda mais sérios, né? Mas isso está tudo atrelado àquela conversa que a gente estava tendo numa análise mais macro. Nós vemos aqui no estado de São Paulo mesmo, né, Instituto Geológico sendo juntado com outro instituto e reduzido toda a infraestrutura. Instituto Geológico, junto com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, IPT, que criaram todo o mapeamento, né, principalmente IPT, o mapeamento de áreas de risco para o Brasil, e sempre foi referência no mundo. Né? Então, a capacidade que o Brasil tem de mapear e identificar não é problema. Isso está identificado porque essas metodologias foram criadas. Agora, a partir do momento onde você tem a redução de investimentos, você vê no Rio de Janeiro, o DRM, que é um departamento de geologia sendo também reduzido. No Paraná, a Mineropar, que poderia ser o serviço geológico do estado do Paraná, sendo acabando, né? e sendo transferido para uma portinha ali, um espaçozinho ali dentro de um outro instituto, isso tem consequências. Esse é o discurso do Estado mínimo, né? Onde você sucateia efetivamente os institutos e as instituições públicas, e isso vai ter consequência no planejamento territorial, tá? Então, infelizmente, a gente vai continuar vendo acidentes se essa forma de pensar, se essa forma de fazer planejamento no Brasil continuar sendo levada à frente. Né? Espero que isso mude e a gente considere a engenharia, a geologia, essas áreas tecnológicas como importantes aí dentro do investimento e não somente o custo. Esse é um ponto importante. Temos 2 minutos. Temos 2 minutos. Tem mais uma pergunta? Temos o tempo, acho que, para mais uma pergunta. Manda Beleza, eu vou fazer então, vou comparar ali para vocês responderem rapidinho. 2007 a gente teve então outro desabamento ali, né, desmoronamento em outro canteiro de obras do metrô, que foi na Marginal Pinheiros. Qual é a relação que a gente pode traçar com o que aconteceu agora? Teve algum avanço? Porque naquele ano a gente viu ali 7 pessoas morreram, né, soterradas. Teve algum avanço em relação à obra? Enfim, o que pode ter acontecido? A gente pode traçar algum paralelo? Paulo? Mariana, eu acho que não. Eu acho que são 2 acidentes completamente diferentes e independentes um do outro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ali era um túnel, foi uma explosão que foi feita, um plano de fogo que deu problemas, e aqui é uma interferência que foi mal analisada. Mas eu acho que o Fábio levantou bem os problemas e que nós não devemos analisar exclusivamente pelo aspecto do mínimo custo. Na minha opinião, a forma de você fazer a coisa mais barata, mais econômica que tem, é fazer um bom projeto. Se você fizer um projeto decente, bem feito, com tempo, com tranquilidade, com competência, você vai fazer uma obra econômica e, por consequência, ela vai sair barata. Tanto o empreiteiro vai ter lucro, quanto a empresa de projeto vai ter sustentabilidade.
E um outro aspecto que esses escorregamentos que acontecem é que nós estamos, às vezes, precisamos analisar e deixar claro para a área política que há necessidade de fazer um estudo de uso e ocupação do solo. Nós não podemos deixar, por exemplo, ocupar a represa Billing do jeito que ela está sendo ocupada, não podemos deixar ocupar agora a Guarapiranga como está sendo ocupada, os topos de morro como foram ocupados lá em Mariporã, Franco da Rocha. Então, existe, do ponto de vista da classe política, uma responsabilidade de tal forma que ela tem que levar em conta o uso e ocupação do solo. É o problema social que a gente vive, de baixa renda. Então, vamos criar uma condição de ter obras bem feitas, bem planejadas, com custo baixo, para pessoal de baixa renda. Isso é possível, isso é engenharia, isso é planejamento político. E pior que isso não é de hoje, né, Paulo? Cobriu o Morro do Bumba, Teresópolis, Nova Friburgo, Mariporã, Franco da Rocha. Todo ano tem uma tragédia envolvendo deslizamento de terra por conta da chuva e sempre na mesma época do ano. Bom, infelizmente a Live JR está chegando ao fim. Eu queria agradecer a presença dos nossos convidados aqui hoje. Paulo Ferreira, engenheiro civil, presidente do Instituto de Engenharia. Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui na Live JR. Eu que agradeço, Leandro. Foi um prazer discutir com você esses temas tão importantes da cidade. Agradeço também a Mariana e especialmente também agradeço ao Fábio pelos esclarecimentos que ele trouxe aqui, ele pôde nos trazer aqui, os conhecimentos que ele compartilhou conosco aqui. Quero agradecer também Fábio Vieira Reis, professor da Universidade Estadual Paulista e presidente da Federação Brasileira de Geólogos. Fábio, muito obrigado também pela sua participação. Muito obrigado, Leandro, Mariana, doutor Paulo, uma satisfação, né, estar aqui com vocês. Estamos sempre à disposição para ajudar, porque eu acho que essa é a função das entidades profissionais, científicas, estar sempre à disposição para esclarecer para a população. Mas voltamos a engenharia, a geologia, o corpo técnico, as pessoas, os profissionais brasileiros, eles são competentes, né? Desde que os gestores, tanto privados como públicos, dê condições de trabalho. E não existe empresa boa sem pessoas bem capacitadas. Então, o foco de qualquer empresa ou de qualquer estado são as pessoas, e é isso que a gente tem que começar a olhar cada vez mais com carinho, são as pessoas. Muito obrigado mais uma vez. Tá certo, eu que agradeço. Mari, é sempre um prazer ter você aqui, repórter do Jornal da Record em São Paulo, Mariana Bispo. Seja sempre bem-vinda também. Obrigada, professor Fábio, obrigada, doutor Paulo, obrigada, Soliar, muito esclarecedora a conversa. Até a próxima. Só lembrando que a Live JR acontece toda sexta-feira, às 3 da tarde, nas plataformas digitais da Record TV, do Jornal da Record e no portal R7. Depois, a live é retransmitida, né, na Record News. Muito obrigado pela participação de todos vocês. A gente se vê na semana que vem. Até lá.